Olá, meus irmãos. Como vocês estão? Todos bem? Espero que sim. Que Jesus, o nosso divino amigo, possa nos abençoar, nos envolver com suas vibrações amorosas, de paz, tranquilidade, que nós tanto estamos precisando nessa quarentena, né? Nesse isolamento em que nos encontramos. Mas que, sobretudo, nós possamos analisar, refletir na bondade divina. O quanto Deus tem sido misericordioso e bom por ter nos ofertado esses momentos de reflexão, de busca do nosso autoconhecimento, de compartilhar mais união com a nossa família, de enxergarmos mais a vida com olhos diferentes, porque até os pássaros e as borboletas estão voltando ao nosso convívio. Então, mostrando aí que as nossas vibrações estão bem melhores, não é isso? Mas vamos fazer a nossa prece inicial, porque sempre que fizermos qualquer coisa, devemos iniciar com uma prece, para que Deus abençoe o nosso trabalho. Fechemos os nossos olhos, mentalizemos o nosso amado Mestre Jesus e pedimos, Senhor, a Tua assistência amorosa, o Teu amparo, através desses queridos trabalhadores do bem que estão ligados à tarefa de divulgação doutrinária para nos inspirar e podermos levar, Senhor, aos corações que nos assistem neste instante, um pouco de paz, de alegria íntima, de conforto e de esperança. E que a Tua luz amorosa fique e continue sempre em nossos corações e em nossas vidas. Graças a Deus, meus irmãos. Bem, como o nosso tema é sobre a prece, pedi e obtereis, não é? Nós perguntamos, o que podemos fazer para que as nossas preces alcancem os seus objetivos? Será que basta apenas fecharmos os nossos olhos e expressarmos através de palavras repetitivas, decoradas, mas que o nosso coração, o nosso íntimo, não tomem parte desse instante? Sabemos, não é, meus irmãos, que não é bem assim. Então, nós vamos ver que a oração é um ato de louvor a Deus, é uma forma de nos comunicarmos com Deus, mas que Ele tem 3 maneiras diferentes. Ou seja, nós podemos orar fazendo um pedido, não é? Uma rogativa a Deus. Assim como também podemos agradecer por tudo o que nós possuímos, o que nós vivenciamos, como também louvar a grandiosidade divina. Então, deveríamos sempre estar em oração. Não é ficar em atitude, ajoelhado em atitude beatífica, orando o dia inteiro, porque oração sem ação não tem tanto valor, não é? Então, nós precisamos saber que a oração é um estado íntimo e que nós precisamos e devemos estar sempre em contato com o nosso Pai Celestial. Mas, mesmo assim, sabendo de todos os benefícios que a prece nos oferece, porque é um oferecimento divino, mas muitas vezes deixamos de orar
por acomodação, por preguiça, e deixamos de recorrer a esse instrumento sagrado que Deus nos ofertou. E muitas vezes dizemos, eu estou tão cansado, não aguento, não tenho tempo para orar. E muitas vezes iniciamos uma oração e logo depois nós adormecemos. Quando vivenciamos dores, sofrimentos que nos abatem, que nos proporcionam grande sofrimento, angústias, o que nós fazemos? Corremos e recorremos logo a Deus, a repetir orações decoradas, atropeladas, angustiadas, em desespero, inquietações, e ainda esperamos uma resposta positiva do nosso Pai. Mas e cadê? Cadê a resposta divina? Muitas vezes não conseguimos obter por esse motivo, não é? Por conta da forma como estamos orando. E no livro Vinha de Luz, no último parágrafo do capítulo 98, Emmanuel nos esclarece. A prece tecida de inquietação e angústia não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração, tecida de harmonia e confiança, é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando rumos novos para a vida superior. Então, meus irmãos, vemos que a importância, de como vamos nos dirigir ao Pai Celestial. Porque se nos dirigimos em angústias, em inquietações, de uma forma desesperada, a nossa oração não consegue alcançar o objetivo de que tanto necessitamos. E o que é que nós vamos fazer? Se nós estamos naquele instante em desespero, primeiro colocar na nossa casa mental de que precisamos acalmar o nosso pensamento, acalmar as nossas angústias através da confiança em Deus. Mas se nem assim conseguirmos, oremos pedindo a Ele que nos dê quietude íntima. Façamos a inspiração e a expiração demorada e suave, acalmando a nossa mente, nos envolvendo com a harmonia do cosmos, nos envolvendo com Deus, porque Ele está aqui, bem presente no nosso coração. Ele não está lá longe, não. Mas, meus irmãos, nós precisamos lembrar que quando recorremos ao Pai, nós podemos sim e devemos pedir muito, porque isso é muito benéfico. Orar pelo próximo, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão aflitos. Podemos orar por aqueles que nos perseguem e caluniam, pelos nossos inimigos, aqueles que nos querem mal. Lembram que Jesus disse assim: quando fores orar e tiver algo contra alguém, deposita o teu óbolo, a tua oferenda aos pés do altar e vai reconciliar-te com teus irmãos. Lembra? Isso é muito importante. Porque levarmos ao Pai um coração cheio de rancor, de mágoa, de ressentimento, a nossa oração não vai ter alcance, porque nós queremos que nos perdoem.
Nós sabemos que todos nós magoamos, ofendemos o nosso próximo, às vezes até sem querer, mas nós não somos santos. Da mesma forma que os outros também nos ofendem sem querer. Mas se a ofensa foi imensa, aquela ofensa que nós percebemos que teve uma malícia a mais, uma consequência muito mais danosa, que recorramos a Deus para que Ele nos ajude a perdoar, para que Ele tire de dentro do nosso coração aquela mágoa, aquele rancor. Né? Então, quando Deus vê o nosso íntimo, que é sincero, Ele nos ajuda. E nós conseguimos, porque querer é poder. Mas também podemos orar pelos desencarnados, por aqueles, principalmente, por aqueles em que nos perseguem no mundo espiritual, porque nós já lhe causamos no passado alguma dor, algum sofrimento. E dessa vez, meu irmão, somos nós que precisamos pedir perdão, não é mesmo? E pedindo perdão a Ele, e orando ao Pai por Ele, pedindo luz e harmonia para aquele irmão sofredor, Ele irá sentir as nossas vibrações, a nossa sinceridade, o nosso carinho, porque quando fazemos mal a alguém e nos arrependemos, mesmo sem saber o que foi que fizemos, eles vão se perceber a nossa intenção. Eles vão perceber que nós estamos com boa intenção, com o coração iluminado pelo amor divino. E lembrando que isso é um ato de caridade. Quando fazemos preces por alguém, é um ato de caridade que agrada muito a Deus. Lembrando que a prece, ela não tem o poder de modificar as leis divinas. Ele não vai derrogar suas leis, que são eternas e imutáveis, para nos atender. Mas será que nós sabemos qual o momento que está reservado para cessar as nossas provas? Se ele achar que aquele é o momento que nós precisamos para terminar aquela prova, ele não precisa derrogar as suas leis e atenderá o nosso pedido. Mas se for para o nosso bem continuar na luta, no sofrimento, não vamos deixar de sofrer, não vamos deixar de lutar, os nossos problemas não vão se acabar. Mas, meus irmãos e irmãs, haverá uma grande modificação dentro de nós. A nossa visão diante daqueles problemas será totalmente diferente, porque Ele nos ofertará paz, reconforto espiritual, compreensão da necessidade daquele momento que estamos vivendo, paciência e força. Então, nós vamos enfrentar essas lutas de uma maneira light, bem mais agradecidas ao Pai pelas bênçãos recebidas. Não é? Mas, além de agradecer, além de pedir, nós podemos agradecer, não é? Porque temos tanta coisa para agradecer a Deus, não é? Tanta coisa. Será que a gente já refletiu o suficiente? Vou apenas dizer algumas aqui. Agradecer a oportunidade da reencarnação, porque é através da reencarnação que nós vamos evoluir, vamos nos tornar um dia espíritos puros. Agradecer pela nossa família, porque nos acolheu, porque nos ensinou, nos orientou, mesmo aqueles que não tiveram uma família muito harmoniosa. Tem que agradecer, tem sim, porque está reencarnado, porque a mãe
e o Pai ofereceram essa oportunidade. Deixaram que nós reencarnássemos. Temos a agradecer o pão de cada dia. Temos a saúde do nosso corpo. E as inspirações que recebemos dos nossos guias espirituais no dia a dia. São tantas as coisas para agradecer, meus irmãos. Lembrando que temos que agradecer o ar que respiramos. E por conta disso, tem uma historinha para contar a vocês, mas uma historinha verídica, viu? Trata-se de um senhor de 93 anos que recebeu alta de um hospital porque ele tinha pego o coronavírus e o médico falou que ele precisava pagar o ventilador que ele utilizou. Não é? Então, aquele senhor começou a chorar imediatamente. E o médico aperreado disse, não, meu amigo, não precisa chorar por causa da conta. Ele disse, não, senhor, não estou chorando por causa da conta. E o que ele disse, naquele momento, fez todos os médicos que estavam ali reunidos ficarem com lágrimas nos olhos. Ele disse, eu estou chorando porque tenho respirado o ar de Deus há 93 anos. E eu nunca paguei por isso. E o respirador vale 500 euros cada dia. E ele disse, você tem ideia o quanto eu devo a Deus? E eu nunca agradeci por isso. Ah, meus irmãos, essa história foi contada no WhatsApp por esses dias e nos faz refletir, não é? Sobre o quanto temos que agradecer a Deus, todas as bênçãos que temos recebido nessa vida e que nem prestamos atenção, que são bênçãos que o nosso Pai Celestial nos oferece. Mas além de pedir e agradecer, nós temos o dever e a bondade para o nosso coração de louvar a Deus. Porque quando nós louvamos a Deus, não é Ele que vai se sentir agraciado. Não, somos nós. Quando nós louvamos a Deus, nós sentimos uma vibração de uma alegria interior muito grande. Olha, quando nós abrimos as janelas do nosso quarto, da nossa casa, as portas, de manhã cedo, e nós olhamos aquele céu de anil que nós, aqueles nordestinos principalmente, temos essa oportunidade maravilhosa quase o ano inteiro. E nós observamos os passarinhos, olha, voando de um lado para o outro, que coisa mais linda. E observamos as diversidades das plantas, observamos os rios, os mares, a lua que nos enche o coração de tanta ternura. E as nuvens iluminadas pelos raios de sol. Ah, meus irmãos, esse sol que nos aquece, conforta a nossa alma. E que toda essa natureza nos proporciona uma alegria íntima e incomparável. Então, louvemos o nosso Pai Celestial sempre. Agora, gostaria de falar um pouco sobre o mecanismo da oração. O Espiritismo, ele torna isso assim bem mais compreensível quando nos explica a ação da prece, explicando a transmissão do pensamento. Então, os Espíritos nos falam que estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal que preenche todo o espaço. E esse fluido, ele recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo do som. Só que o ar, ele tem suas vibrações circunscritas, ao passo que as vibrações do fluido cósmico se estendem ao infinito.
Desse modo, quando dirigimos para alguém o nosso pensamento, do encarnado para desencarnado, vice-versa, se estabelece uma corrente fluídica. E a energia dessa corrente fluídica, ela é proporcional à força do nosso pensamento e da nossa vontade. E é assim que os espíritos, eles se comunicam entre si. É assim que as nossas preces chegam até eles. E é assim que eles também nos inspiram, né? Dessa forma, vamos observar que para que a prece alcance o objetivo, é imprescindível que no momento da oração acionemos o pensamento, o sentimento e a vontade. O pensamento deve estar dirigido para aquele que nós queremos orar. Os sentimentos devem ser de teor elevados, de boas vibrações. E a vontade deve ser firme, inquebrantável. Nós gostaríamos de acrescentar que no seu livro Estudando a Mediunidade, Martins Peralva, ele nos fala sobre a existência das preces horizontais e as preces verticais. As horizontais são aquelas que, como homens, fazemos as nossas rogativas. E está ligada ao quê? Às nossas preocupações do cotidiano. São aquelas preces que nos preocupamos com a nossa saúde física, com os nossos relacionamentos, com a nossa vida profissional. São preocupações do homem encarnado e que são respeitáveis, mas que ela não passa da horizontalidade. As verticais são aquelas que dizem respeito ao progresso do ser imortal que somos todos nós. Quando nos dirigimos ao Pai de forma humilde, com unção, ou seja, de forma sagrada, porque aquele momento é um momento sagrado. Então, quando nos dirigimos assim, de forma humilde, resignada, solicitando do nosso Pai a força, a fé, a coragem para enfrentarmos as nossas provas e expiações sem fazer exigência alguma. Quando dizemos que seja feita a vontade dele. Ainda a prece, quando rogamos o amparo divino, para que nós possamos olhar para dentro de nós, para nos autoconhecermos, com a finalidade de modificarmos aquilo que enxergarmos de negativo, compreendendo que somos espíritos viciosos, imperfeitos e necessitados de uma transformação. E que ele nos ajude ao conhecermos as nossas imperfeições, os nossos vícios, que possamos lutar para adquirirmos hábitos novos, hábitos salutares, contrários àquele que trazemos, essas sombras que trazemos há tantos milênios. Então, que possamos trabalhar, por exemplo, pedindo a Ele aquilo que enxergamos, por exemplo, pedirmos a mansuetude no nosso dia a dia, pedirmos a paciência diante das dificuldades, das dores, dos sofrimentos, pedirmos a tolerância para a convivência com nossos irmãos e a compreensão de que todos os nossos semelhantes têm limites tanto quanto nós temos e precisamos aprender a respeitar, não é? Então, quando elevarmos o nosso pensamento a Deus, realmente pedindo que Ele nos ajude na luta de cada dia que precisamos travar
contra o mal que ainda habita dentro de nós. Então, meus irmãos, nós dessa forma aprenderemos a amar como Jesus nos ensinou. Às vezes que os nossos pensamentos, palavras e atos estiverem de acordo com os ensinamentos de Jesus, estaremos proferindo a prece vertical que chegará até Deus. E não precisaremos nem mesmo de palavra alguma, porque a prece realmente é, antes de tudo, uma atitude interior. Mas, meus irmãos, antes de concluir, eu gostaria de fazer uma pequena recomendação a vocês. Mas não, essa recomendação não é minha. Essa recomendação é de Emmanuel. Emmanuel nos diz que para todas as tarefas que iremos realizar, isso pode ser a tarefa de um grande empresário dirigindo a sua empresa, de um médico antes de operar seu paciente, de um gari que vai varrer a rua, ou simplesmente de uma dona de casa fazendo sua comidinha para alimentar sua família. Diz que tudo devemos primeiro pedir a Deus: Senhor, abençoa esta minha tarefa. E ao terminar, dizer simplesmente: obrigada, Senhor. Levaremos apenas 3 segundos para pedir e 1 segundinho para agradecer. E aí veremos a modificação que esses simples gestos haverá de colocar nas nossas tarefas no dia a dia. Porque se for feita realmente de coração, estaremos trazendo Deus para dentro do nosso lar, dentro da nossa empresa, dentro do nosso trabalho, do nosso dia a dia, 24 horas, para estarmos junto conosco. E aí tudo se modifica com a presença divina. A vigilância vai embora, porque estaremos sempre pedindo suas graças. Vamos experimentar? Mas, para concluir, meus irmãos e minhas irmãs, vamos deixar aqui uma pequena mensagem de Martins Peralva, ainda no seu livro Estudando a Mediunidade, quando ele diz, né? Toda vez que orientarmos as nossas tarefas segundo o pensamento do Mestre, estaremos proferindo a prece vertical, que à maneira de sublime foguete penetrará verticalmente os espaços, trazendo na volta a mensagem do Cristo numa confirmação da eternidade de suas palavras. Pedi e obtereis. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Obrigada, meus irmãos. E vamos agora agradecer a Jesus. Agradecer por esses momentos vividos que para mim foi muito gratificante. Elevemos o nosso pensamento ao Pai. Pai de infinita bondade, amor e luz. Agradecidos estamos, Senhor, por esses momentos aqui passados. Agradecidos estamos pelas inspirações que recebemos dos nossos bons amigos espirituais. Agradecemos o contato que estamos tendo com os nossos amigos, mesmo que à distância. Muito obrigada, Senhor. Paz para todos, luz nos seus lares.